você. Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não vai vir para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pode. No decorrer da coletiva, Vitor Pereira elogiou o técnico Jorge Jesus e falou um pouco sobre o seu estilo de jogo, além de comentar sobre a dupla Pedro e Gabigol. Será que vão jogar juntos? Provavelmente sim, eles já provaram isso, ganharam títulos jogando assim, portanto, por que não? Falando um pouco sobre o mercado da bola, o Flamengo anunciou hoje o retorno do volante Gerson. Ele assinou com o rubro-negro por 5 anos. E a diretoria do clube também admitiu que está interessada no meia Quinteiro e no goleiro Rossi, do Boca Juniors. Podem ter a certeza que a gente trabalhou bastante para essa negociação sair. Bom, o Flamengo tá na dele. É Flamengo, não é Corinthians, não tem o que falar. Quem tá com problema é o Vitor Pereira, que não consegue se explicar. É o seguinte, cada um constrói a sua história da maneira que quer. O Vitor Pereira escolheu a dele. O São Paulo segue em busca de reforços no mercado. E nesta quarta-feira o tricolor vai apresentar o atacante Pedrinho, ex-América Mineiro, o primeiro reforço da janela. Do outro lado... Começou pra valer pro Palmeiras. Na tarde desta terça-feira, o time fez o primeiro treino na academia de futebol, o primeiro treino do ano. E mais cedo, pela manhã, os jogadores passaram por uma bateria de exames e testes. O dia foi longo, porque durante a noite, no início da noite, eles participaram de um jantar no refeitório da academia de futebol. Claro que o torcedor palmeirense fica muito curioso para saber como vai ser o ano do Verdão, ainda mais com o histórico recente de conquistas, o último, o título do Campeonato Brasileiro. Bom, para esta temporada, o Palmeiras ainda não anunciou contratações. Foi o único grande de São Paulo que não anunciou reforços. O maior presente de Natal para a torcida foi a renovação do contrato do Dudu. Por outro lado, o Palmeiras vai investir em jogadores da base. 7 garotos foram promovidos ao profissional. São eles o lateral direito Garcia, o lateral esquerdo Vanderlan, o zagueiro Naves, o volante Fabinho, o meia Jonathan, o atacante Giovani e, claro, o Endrick que todo mundo quer ver muito no profissional, já que não vai durar muito tempo, quando completar 18 anos, vai se transferir para o Real Madrid. Muitos desses jogadores já vinham tendo chances com Abel Ferreira. A diferença é que agora eles são exclusivos do profissional. Vamos lembrar também porque tivemos algumas saídas, a baixa mais sentida de Gustavo Scarpa, que foi para o futebol inglês. Além dele, o lateral Jorge foi para o Fluminense e o Wesley foi vendido ao Cruzeiro. E o Palmeiras, que estreia na temporada, faz o primeiro jogo no Campeonato Paulista contra o São Bento no dia 14 de janeiro, no Allianz Parque. E agora você vai criticar o Palmeiras porque não contratou ninguém? O Palmeiras está fazendo certinho, está dentro da sua toada, dentro do seu planejamento. E aproveitar a molecada já ficou claro que é solução. Agora cabe ao treinador, que tem feito esse ótimo trabalho. Devagarzinho, vai colocando a molecada para jogar e o Palmeiras vai enchendo o bolso com as vendas e continua com um time muito forte. Agora vamos ver como foi o dia do Fluminense no Vasco da Gama, que voltou para a Série A do Brasileirão. O Vasco é um dos clubes que mais investem no futebol brasileiro para a temporada 2023. Até aqui, 4 atletas já foram anunciados: Pedro Raul, Lucas Piton, Léo e também o De Luca. Sendo assim, foram mais de 43 milhões gastos pela diretoria. E os números não vão parar por aí. Essa semana, mais atletas fazem exames aqui no Rio de Janeiro e devem reforçar o Cruz Maltino. 3 posições devem ganhar novas caras. Para a lateral direita, o nome é Pumita Rodrigues. O jogador que atuou na Copa do Mundo pelo Uruguai chega ao Rio de Janeiro e deve assinar um contrato com o Vasco de 4 temporadas. Já o meio-campista argentino Lucas Orediano chega para ser a principal contratação até o momento. O Cruz Maltino deve desembolsar cerca de 20 milhões de reais junto ao Vélez Sarsfield para contar com camisa 14. Já o Fluminense está na primeira semana de treinamentos após as férias. Os atletas fizeram exames e testes físicos na segunda-feira e hoje já foram a campo sob o comando de Fernando Diniz. Tem novidade também: o meia-atacante Giovani,
Cria do Santos, que estava no Ajax da Holanda e agora chega ao Fluminense, esperançoso em ser treinado por Fernando Diniz. Sabemos que o Diniz gosta de jogadores jovens também, então quando eu tive a proposta do Fluminense, Fernando Diniz como técnico, não pensei em duas vezes, já queria vir para cá o mais rápido possível para vestir essa camisa e estar no campo o mais rápido possível. E olha, estão falando que o Thiago Neves pode voltar para o Fluminense para encerrar a carreira, ele está com 37 anos. E o Vasco da Gama dispensou um caminhão de jogadores e está contratando outro. A previsão é de 15 reforços ao longo da temporada. Haja bolso, haja jogador para contratar, hein? Em Belo Horizonte, os artilheiros estão na pauta, na mira. O Galo confirmou que Hulk não sai. No Cruzeiro, confere. No Cruzeiro, chegou o dia do adeus definitivo ao artilheiro da temporada passada. O centroavante Edu chegou aos Emirados Árabes Unidos, onde vai assinar com o Al Fujairah. A diretoria celeste segue trabalhando nos bastidores para evitar a saída de outro atleta, o atacante Bruno Rodrigues. O ponta-esquerda recebeu uma proposta do futebol russo com um salário 3 vezes maior que o atual. No Atlético, a reapresentação pôs fim a uma das especulações mais absurdas da pré-temporada. Alguns jornais da imprensa turca deram que o atacante Hulk teria um acordo firmado com o Adana Demirspor, time que tinha Balotelli como atacante na temporada passada. A diretoria alvinegro veio a público para desmentir a informação e reforçar que Hulk tem contrato com o Galo. Bom, o dia também foi de apresentação e anúncios, já que o lateral direito Paulo Henrique foi finalmente oficializado e Edenilson, o novo volante para essa temporada, foi apresentado oficialmente para a torcida alvinegra. A gente vinha conversando já há algum tempo. Lógico que primeiramente deixo aqui todo o meu respeito ao Internacional, a equipe a qual eu fiz parte, né, por alguns anos e fui muito feliz lá. E agradeço eles primeiramente. Mas acho que se inicia um novo capítulo na minha vida e como o Rodrigo falou, a gente vai trabalhar, vai batalhar no dia a dia para poder ser muito feliz durante esse período. Bom, o Atlético Mineiro é mais um time que contratou e não aconteceu. Está tentando mudar toda a história, até com um novo técnico, Eduardo Cudê, vai ter muito trabalho para ajeitar a casa lá. E o Cruzeiro perdeu um atacante, está atrás de outro matador, a volta para a Série A. A gente vai ver agora como vai ficar o time, como vai se comportar o Cruzeiro. Dá um pulo até Porto Alegre, uma fera chegou por lá. O Grêmio recebeu em Porto Alegre a sua grande contratação. O atacante uruguaio Luizito Soares chegou na capital dos gaúchos. Aos 35 anos, Soares assinou com o Grêmio por 2 temporadas e foi recepcionado por mais de 4.000 gremistas que se faziam presentes no aeroporto Salgado Filho. Pela primeira vez, Soares já treinou como jogador gremista e agora espera a grande oportunidade de poder fazer a sua estreia com a camisa tricolor. O atacante uruguaio vai ser apresentado oficialmente ao torcedor gremista nesta quarta-feira. Uma grande festa para mais de 35.000 torcedores está sendo preparada na Arena Tricolor. É a grande contratação do futebol brasileiro e do futebol gaúcho. O Inter também prepara grandes contratações e 2 nomes estão na pauta. Juanfer Quinteiro, meia que estava no River Plate e que interessava ao Flamengo, está se aproximando do Colorado. E o Inter estuda uma proposta para ter o jogador em definitivo para a disputa da Libertadores da América. Um jogador ex-Flamengo também está na pauta do Colorado gaúcho. Cuejar, volante que está no mundo árabe, interessa. Os dois negociam oficialmente com o clube gaúcho na expectativa de reforçar um elenco que vai disputar a competição continental em 2023. Olha, uma coisa legal que a gente vai ver no Inter esse ano é o Mano Menezes. Pegou o time desde o começo, pré-temporada, diferente do que aconteceu no ano passado, e ele levou o Internacional nas cabeças, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Agora vai ter tempo, vai contratar quem precisa, perdeu alguns jogadores, mas o Mano sabe o que está fazendo. E olha, sensacional essa contratação do Soares pelo Grêmio. Tem a cara do Soares, o Grêmio tem a cara do Soares, o Soares tem a cara do Grêmio e até esse momento é a grande contratação do futebol brasileiro, na minha opinião.
Vamos dar um rolê na Europa? Gols internacionais para você. O Real Madrid quase se complicou na Copa do Rei. Mas olha aí, o brasileiro Rodrigo livrou a cara do time. Aí, o único gol do jogo. Aí o Rodrigo na comemoração, a homenagem pro rei, o soco no ar. Não sei se você sabe, esse soco no ar, esse gesto do Pelé comemorar o gol, surgiu lá na Rua Javari. Um jogo que ninguém viu, que o Pelé deu chapéu em 4-5 e olha, se todo mundo que fala que estava no dia no jogo, a Rua Javari teria que ter uma capacidade para 200 mil pessoas. Porque todo mundo viu esse jogo. Mas o Pelé marcou o gol mais bonito da sua vida. Segundo o próprio rei, ele deu 2 ou 3 chapéus na galera, chapelou o goleiro e acabou fazendo o gol. Ele estava tão na bronca que a torcida estava pegando no pé quando ele fez o gol e o rei contou. Eu dei aquele soco de raiva, falei um monte de palavrão e virou a marca registrada do Rei Pelé. Campeonato inglês agora para você. O Manchester United venceu tranquilo o Bournemouth. E quem abriu o caminho para a vitória, olha aí, foi um brazuca. Mais uma vez o gol para você, a bola ajeitada. Copa do Mundo e fez o gol. 3-0 United para cima do Bournemouth. E olha aí, quem não vive uma boa fase é o Leicester, que perdeu a 3ª consecutiva. O Fulham agradece. Aí, Mitrovic, passe do William na medida. Que bela bola, hein? Mitrovic não perdoou. Fala agora da Copa São Paulo, a Copinha. O Fluminense foi econômico contra o Porto Vitória, lá do Espírito Santo. Mas ganhou, é isso que vale. Foi a estreia do Fluminense na competição. Agner fez Flu 1-0. Tá aí, Copa São Paulo pra você. Aí o Fluminense. 1-0. Pra cima do Porto Vitória, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tradição no calendário brasileiro. Fazer uma pausa, primeiro intervalo do programa. Segura aí, a gente volta já. Esporte Total. Oferecimento. Casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Carol, vai uma pimenta biquinho no prato? Eu quero. André, sabia que além de boa no prato, ela também é boa pra indústria? Ah, essa eu quero ver. Então vem cá. Com inovação e criatividade, o Senai transformou a pimenta biquinho num novo produto. Aliás, ótima pra minha pele. Não só pra sua pele, Carol. Neste vidrinho aqui tem uma nova cadeia produtiva de alta tecnologia que gera emprego e tem muito valor agregado. Obrigada. Vem ver. Tudo começou aqui, com o trabalho dos pesquisadores do Instituto Senai de Inovação e Tecnologia em Goiás. Foram eles que descobriram os efeitos anti-envelhecimento e antioxidante da pimenta biquinho. E graças a esse trabalho, André, a nossa indústria criou um cosmético inovador. Viu? Não é só pimenta biquinho. Se é para inovar, modernizar e melhorar a vida de todos, é Senai. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Alguns
Dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Prepare-se para uma temporada eletrizante. Você é muito brutal. Você quer ir embora? Não. Próximo domingo, 4 da tarde, eles correm atrás do sonho de se tornar um grande Masterchef. Vamos de NBA. O time da melhor campanha da liga, o Boston Celtics, tomou um amasso hoje do Oklahoma City Thunder. Foi a derrota de número 12 do Celtics na temporada, apesar dos 27 pontos de Jason Tatum e dos 29 de Jaylen Brown. O time de Boston foi presa fácil para o Thunder e seu jogo coletivo. 5 jogadores ultrapassaram a marca dos 20 pontos para os donos da casa, que venceram por 150-117. Quem agradeceu o tropeço do Celtics foi o Milwaukee Bucks, que venceu o Washington Wizards em casa e segue na cola do líder do leste. O jogo foi dele, não tem pra ninguém, Giannis Antetokounmpo. O grego teve simplesmente a segunda melhor atuação da sua carreira, olha aí, anotando 55 pontos com 10 rebotes e 7 assistências. Que coisa, hein? Os Bucks se vingam dos Wizards após a derrota sofrida no dia 1º de janeiro para o time da capital americana. 123-113, placar final. Mais um intervalo, segura aí, a gente volta já com mais coisa legal para você. NBA. Oferecimento. Vai de Bet, lance a sorte na casa do embaixador. Todo time tem seu destaque. Já rolou o fenômeno. Tem time que teve até imperador, mas nenhum deles teve o embaixador. Gustavo Lima. Vai entrar em campo. Vai de Bet, bebê. Chegou Vai de Bet, o novo site para torcer e apostar. Sua chance de se sentir dentro do jogo. Vista essa camisa. Vai de Bet. Vaidebet.com. Os maiores atletas do MMA você vê aqui. E para começar, no dia 14, 8h30 da noite, tem Fight Night, ao vivo de Las Vegas. É emoção, golpe a golpe. E dia 21, direto do Rio de Janeiro, os principais nomes da maior organização de MMA do mundo em combates emocionantes. O UFC é na Band. Na Claro, você faz seu verão de celular novo. E não é só um, não. Compre um smartphone 5G em 24 vezes sem juros e leve outro. Faça seu verão com a sua galera. Tá longe? Aproxima! Tem Passaporte Américas. Faça seu verão com muito giga para curtir suas séries, seus filmes. Vem de maratona, sem limite. Se joga, joga de ladinho, joga deitadinho. Vem pra Claro e faz o seu verão. Nós do Viva Sorte queremos lhe desejar o melhor ano da sua vida. E esse QR Code aqui é o que pode pagar todas as suas contas e ainda pode te tirar do aluguel. Isso mesmo, teremos o sorteio de uma casa prontinha aí na sua cidade. Além disso, 10 Pix de R$5.000. E todos os dias de segunda a sexta, 10 Pix de R$500. Isso é Viva Sorte. Acesse agora vivasorteoficial.com.br porque eu quero entregar essa casa para você. Neste sábado, vamos curtir lugares e histórias contadas por... E aí, garotinho, quer ser nosso crush?
Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Jornalismo feito com seriedade, de olho na verdade. E você faz parte desse encontro de segunda a sexta-feira, 12:30. Eu, o Gleicinho. E eu, Gleicinho, utilizando na manteiga. Todo dia, aqui na Band, de segunda a sexta-feira, o nosso encontro com cardápio de informação. E no YouTube, papai, também tem. E no YouTube também. Esperamos por você. Aqui na Band, Boa Tarde Nordeste. Nós esperamos por Gleicinho. você. Você já disse. Aqui na Band. Te prepara. O que é teu tá guardado. Você viu? Nem é mais um pai. Quero sair, eu quero falar. Uma história para se emocionar. Daqui a pouco. Manhãs de Setembro. Esporte Total. Oferecimento. Casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Vem cá, vamos juntos fazer uma viagem no tempo, até 1987. Mundialito de Sêniors para alguns, Copa Pelé para outros. Aliás, era um nome muito mais nobre. Um evento especial, idealizado por outro craque do esporte. A narração dele, sempre marcante, do Luciano do Vale e as suas grandes ideias. E olha, foi uma ideia sensacional, reunir os maiores craques nos gramados. A estreia da seleção brasileira foi contra a Itália. Pelé entrou em campo e quem pegou uma carona com o time das estrelas e acompanhou o rei de perto até a chegada ao Pacaembu foi o nosso querido José Luiz da Atena, repórter do esporte naquela época. Tá aqui o rei. Tudo bem, rei? Quem são as feras aí, rei? Olha, são os fãs do vídeo, né? O Alexandre aqui, meu amiguinho, que veio do Rio para ver a partida, e o Fernando, que veio de Santos para ver a partida, que são amigos meus, vê se pode. Nem viram o Pelé jogar, agora querem ir pro campo com o Pelé. Quer dizer que é para essa garotada também que você vai mostrar o seu futebol, né? Exatamente. Vamos ver se eles têm a sorte de ver um bom futebol e, se possível, um golzinho para eles. A diferença daquela viagem para essa viagem, chegando no Pacaembu agora, a diferença da viagem para o Estádio Azteca? Bom, são momentos diferentes, né? Épocas diferentes. A emoção também se modifica, mas o fim é o mesmo, né? Um jogo de futebol, um campeonato mundial, que é o Mundialito, e em busca da vitória, né, para o povo brasileiro. Então vamos ver se isso acontece. Pacaembu lotado, hein? Não tem mais lugar para ninguém. Eu estava conversando com o Djalma a respeito disso. E infelizmente caiu uma chuvinha aí que pode perturbar um pouco a torcida, mas eu acredito que uma festa linda do jeito que é, com calor que tem, a chuva não atrapalha. Momentos do primeiro jogo da Copa Pelé em 1987. Claro, a atração foi o rei do futebol. O camisa 10 da seleção brasileira entrou em campo aos 47 anos e mostrou todo o talento contra a seleção de Masters da Itália. Primeiro lançamento perfeito para Paulo César Carpegiani, que não aproveitou. Depois, entrosamento perfeito com Edu, ex-companheiro dos tempos de Santos. A primeira bola na rede não teve participação do rei. Outro coroado, o reizinho do parque, Rivelino levantou e o zagueiro italiano Lélio fez contra. 1-0 para a seleção comandada por Luciano do Vale. O público presente no Pacaembu torcia pelo gol do camisa 10. Neste lance, o lateral esquerdo Marco Antônio fez o cruzamento e Pelé pediu pênalti. Ah, juizão, nem precisava consultar o VAR da época. Se o rei caiu na área, foi. Mas nada foi marcado. Pelé quase chacoalhou o barbante após um vacilo do time italiano. Ficou no goleiro Albertozzi. No segundo tempo, ele tentou de todos os jeitos. Primeiro, uma bicicleta num lance confuso. Depois, o melhor jogador de todos os tempos, que também era um ótimo garçom, fez belíssima jogada, mas ninguém apareceu na área para concluir. Quem assinou o segundo foi Rivelino, fugindo à característica. O ídolo do Corinthians e do Fluminense usou a cabeça para ampliar.
teve ainda mais um. Ao melhor estilo beija-flor, Dadá Maravilha marcou o terceiro. O Brasil de Pelé vencia a Itália. Mais uma vez, o rei não fez, mas nem precisava. Pelé em campo já foi um golaço naquele dia inesquecível de 1987. Com 47 anos, o Pelé fez o que fez. Tirou para dançar os italianos, e a genialidade do Pelé se aliou à genialidade do Luciano do Vale, que era o treinador da seleção de Masters da Copa Pelé. Uma grande ideia, mais uma grande iniciativa da Bandeirantes, que está sempre na frente nos eventos esportivos, sempre criou aí muitas histórias maravilhosas do futebol, e o Pelé fez parte do nosso time de comentaristas aqui, com muito orgulho, um timaço: Luciano do Vale, Gerson Rivelino, Pelé, Tostão, Zito, Mário Sérgio. Nossa, são tantos nomes. Agora, recentemente, com o Neto, Edmundo passou por aqui, Ronaldão, enfim, todo o nosso time, a Band sempre na frente. E depois da nossa eliminação na Copa do Mundo, o Pelé deu um depoimento emocionante. Dá uma olhada. A vida é oportunidade. O que fazemos com ela cabe a cada um de nós. Acertamos e erramos. Na vitória, recebemos a celebração. Na derrota, o aprendizado. A vida sempre é generosa e oferece novos recomeços. A cada dia que passa, iniciamos um novo caminho. E neste ciclo, alimentamos sonhos que nunca morrem, independentemente dos tropeços da jornada. Isso serve para todo mundo. Mas quando o seu sonho é ser jogador de futebol, as oportunidades são muito mais raras e os sonhos muito mais longínquos. Já os tropeços não são mais doloridos que o da vida de ninguém, porém são julgados por muito mais pessoas, não acha? E, para ser justo, as vitórias são muito mais celebradas também. Apesar da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação na Copa do Mundo, eu peço aos brasileiros que se lembrem do que nos trouxe até as 5 primeiras estrelas que temos no peito. É o amor que nos move. Eu não sei o que nos faz sermos tão loucos por futebol. Se é o amor pela união de amizades verdadeiras em torno do esporte, pelo grito do gol. Olha aí, Pelé, gol! Ou por esquecermos de todos os problemas que enfrentamos, mesmo que seja por apenas 90 minutos. Talvez o amor pelo combate à pobreza, à fome e às drogas, que o futebol assume em tantas comunidades que formam um país tão imenso. São muitas as virtudes do esporte mais bonito, ainda mais aqui no Brasil. Não importa o motivo, o que importa é que essa torcida nos uniu em um momento que precisávamos tanto de união. E meu sonho é que este sentimento entre nós e pelo nosso país não seja apenas passageiro. Este objetivo pode parecer impossível. Porém, quando eu era garoto, eu tive outro sonho que também parecia: vencer a Copa do Mundo para o meu pai. Falando em sonhos, não pensem que os sonhos dos nossos atletas acabaram. Eu sei que eles ainda sonham com a 6ª estrela, assim como eu sonhava quando era um menino. A nossa conquista foi apenas adiada. Aos meus amigos atletas e comissão técnica da seleção, eu deixo a minha admiração, solidariedade e amor. A todos os brasileiros, eu desejo que a união e o amor que nos une no esporte transcenda para a vida inteira. O sonho é de todos nós. Brasil, Brasil, Brasil! Amor, amor e amor. Nós! Hoje não é um dia de muitas palavras, um dia de tristeza, um dia de devoção, um dia de reverência ao rei do futebol. O Sport Total fica por aqui. Amanhã a gente se vê. Até mais.
noite é mais Band. Às 8h30, mais humor. Você é maluco? Eu sou teu fã. Posso tirar uma foto? Falei aqui? Não, atrás do túmulo. Aí lá fui eu pra trás do túmulo. Muita risada com Sérgio Malandro. Faustão na Band. Em seguida, mais romance, mistérios, dramas e muitas reviravoltas numa novela para se apaixonar. Valor da Vida. Às 11h, mais emoção. O vencedor do prêmio da Academia de Artes e Letras Americana, o Sr. Rory Jenkins. Bradley Cooper é um escritor consagrado. Nunca achei que um livro afetaria tantas pessoas. Mas o que ninguém sabe é a verdade por trás das páginas. Acha que pode simplesmente levar como se fosse sua e não pagar por isso? As palavras no Cine Clube. Nesta quarta, quanto mais Band, melhor. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Esse mundão gastronômico. No nosso cardápio tem tudo o que a gente gosta. É isso que os adultos fazem, quando ninguém tá olhando. Um banquete de viagens, cultura, receitas e boa conversa. O vinho tem que estar sempre cheio, rapaz. Eu tô gostando dessa parte. Uma parceria com o canal Sabor e Arte. Nesta sexta, 11 da noite, estreia Papo com Sabor na Band. Cada galpão como este agrupa um conjunto de cozinhas industriais que são alugadas para restaurantes. O foco é o delivery. São as chamadas Dark Kitchens. Esta aqui abriga 24 restaurantes e fica entre 8 prédios residenciais. Na rua, os carros dividem espaço com dezenas de entregadores e caminhões que abastecem as cozinhas. A fumaça que exala é muito grande, o cheiro de gordura é péssimo, isso penetra nos apartamentos. Se para os vizinhos é um problema, para os empresários, as limitações de uma lei sancionada em novembro pela Prefeitura inviabilizam o negócio. Com a nova legislação, galpões em áreas residenciais não podem passar dos 500 metros quadrados e devem abrigar no máximo 10 restaurantes em um mesmo endereço. Nestes são 17. Não vai haver crescimento do setor em 2023 em virtude da aprovação dessa lei que atrapalha, que inviabiliza o setor. E mesmo para as atividades correntes, nós entendemos que não há um respeito ao direito adquirido, à pré-existência das operações. A regra vale para novos negócios. Galpões que já estão em operação não vão precisar reduzir as cozinhas, mas caso alguma delas deixe o espaço, não poderá ser substituída. Se na implementação da legislação nós vermos alguma dificuldade, principalmente nós temos que contar muito com a questão da fiscalização, que será feita pela Secretaria de Subprefeitura, Secretaria do Verde, aí sim nós podemos pensar numa próxima atualização dessa legislação.
Rumo ao norte, nossa viagem segue pelo país dos romances de cavalaria, da poesia épica e da literatura de viagem. Estamos em São Martinho de Anta, vilarejo de Sabrosa, região produtora de vinho e onde nasceu e viveu um dos mais influentes escritores do país, o poeta Miguel Torga. Torga escreveu esse livro em 1950, 30 anos antes do livro Viagem a Portugal, de Saramago. Aliás, aqui ele conta com detalhes o local onde ele vivia, que ele chamava de um reino maravilhoso. Serra. E qualquer coisa dentro de mim se acalma. Qualquer coisa profunda e dolorida, traída, feita de terra e alma. Uma parte da sua obra é dedicada a esta que caminhava muito por aqui, conhecia de alguma forma todos os recantos e recantos destas montanhas. Miguel Torga é o pseudônimo de Adolfo Correa Rocha. Miguel para homenagear o espanhol Cervantes. E Torga por ser um arbusto de raiz forte, apegado à terra e bem difícil de arrancar. Em 1920, com 13 anos de idade, chegou a morar no Brasil. Foi em Minas Gerais, na fazenda de um tio que percebeu o talento do menino e resolveu bancar seus estudos em Coimbra, na volta a Portugal. A casa dele se transformou no museu. O poeta Miguel Torga tinha o costume de escrever sentado aqui nessa poltrona, em frente para essa lareira. Grande parte das poesias que ele escreveu sobre o Natal foi daqui. Dá pra gente ouvir aqui, ó. E toda a minha pobre humanidade se deseja aquecer a intimidade de uma lareira de carinho brando. Seguimos nossa viagem pelas margens do Rio Douro. A próxima parada do roteiro literário fica na freguesia de Santa Cruz do Douro, Concelho de Baião. Essa de Queiroz se inspirou nesta casa para escrever o livro A Cidade e as Serras. Essa obra representa um hino à natureza, à simplicidade da vida, às coisas simples que, no fundo, o Jacinto identifica como sendo aquelas que lhe trazem a verdadeira felicidade. A história de Jacinto, um afortunado que, para resolver problemas familiares, teve que trocar Paris por Tormes, uma pacata cidade ficcional aqui de Portugal. Toda a trama é narrada por José Fernandes, o melhor amigo dele, que na verdade é o próprio escritor Eça de Queiroz. Quando ele contou a história dessas duas personagens, ele estava se referindo a ele também. Sim, de certa forma, o Jacinto e o José Fernandes representam aquilo que aconteceu com o escritor quando veio cá pela primeira vez, em maio de 1892. A aventura de ter chegado a Tormes sem ter ninguém à espera na estação para o receber, a refeição que lhe foi servida, tudo isso aconteceu na realidade com Eça de Queiroz. A gastronomia tem uma presença forte na obra do escritor. Na Cidade e as Serras, o Eça diz que o Jacinto abominava favas, mas quando come as favas aqui em Tormes, delicia-se e diz: oh que fava, oh que maravilha, desta fava sim nem em Paris. E é por isso que no restaurante de Tormes nós temos como o prato do dia o arroz com as favas e o frango alourado. A Casa Tormes hoje é a Fundação Eça de Queiroz e guarda relíquias do escritor. Para a época, o Eça era muito alto, media 1,80. Então ele gostava de escrever em pé. Mandou fazer essa escrivaninha aqui de 3 andares e esse banquinho. Não usava muito banquinho, ficava mais ou menos assim. É um prazer a gente estar pegando agora a caneta do Eça de Queiroz. Ele escrevia à mão e o interessante é que ele ia jogando. Tudo que ele escrevia depois, quando terminava na página, ele ia jogando no chão. E a filha Maria é que juntava e organizava a folha 1, 2, 3. A Cidade e as Serras é uma das obras póstumas de Eça de Queiroz. Foi o filho José Maria quem concluiu o livro depois que o pai morreu. E seguindo a descendência do autor, chegamos à nova geração da literatura portuguesa. O escritor Afonso Reis Cabral ganhou o prêmio Saramago de 2019. Presidente da Fundação Eça de Queiroz, Cabral é trineto do romancista e um viajante profissional. Viajar
pensando no turismo literário, é viajar com uma outra dimensão. É viajar percebendo que a paisagem e as pessoas têm uma imensidão por trás que não é imediata. E a dimensão do turismo literário dá uma profundidade e uma vida à viagem completamente diferente. Foi difícil para os dois amigos combinarem o passeio de hoje. É que o Ryan insiste em só se comunicar por emojis e também stickers, as famosas figurinhas da internet. Eu tava tentando conversar com ele porque ele tinha comprado o ingresso errado e tal, e ele não me respondia sério porque ele só mandava essa sequência, tipo... 2 gatinhos e um coração, 2 amigos muito loucos, aí um cachorro, você respondendo, né? Aí aqui uma mulher com batom muito vermelho. O que quis dizer tudo isso? É como eu tava, entendeu? É pra mostrar a minha emoção, entendeu? Você já se irritou com isso? Pior que já, tipo, tem dia que eu quero, tipo, falar uma coisa séria. Não, preciso falar com você, é uma coisa séria. E aí, tipo, ele responde com emoji. Eu fico, mano... Tipo, me dá uma resposta séria, eu preciso de uma resposta, mas ele, emoji. Só mandar o emoji assim também é mais, sabe, mais fácil também, é mais, tipo, pra mim é mais engraçado também, entendeu? Os emojis já fazem parte da nossa linguagem, mas não substituem o texto, são um complemento. Numa interação face a face, que é o padrão da interação humana, né, desde o surgimento da espécie, estão envolvidos a entonação da voz, movimentos faciais. Numa comunicação escrita, essas coisas se perdem. O emoji é uma dessas ferramentas usadas atualmente para dar conta um pouquinho desses recursos que a gente não tem ali à disposição, já que não está lá na interação face a face, né? Para se dar bem com a nova linguagem, é preciso ficar atento para não mandar sem querer o emoji errado. Que emoji doido é esse? Foi o emoji errado! Evacuar o cubo do E! A despedida a Pelé, multidão nas ruas e emoção no adeus em Santos. Mais de 200 mil pessoas passam pelo velório. O presidente Lula chega no final e divulga uma mensagem. O Pelé sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual a igual. Para igual com todo mundo. O cortejo de mais de 4 horas atravessa a cidade e passa pela casa da mãe de Pelé. As homenagens pelo mundo, a FIFA divulga clipes sobre o rei do futebol. Na posse de novos ministros, o governo anuncia mudança no programa para renegociar dívidas e admite que pagamento de adicional do Bolsa Família deve atrasar. Polícia Federal acha e apreende mais 3 armas com a deputada Carla Zambelli. Liga do Futebol Espanhol denuncia novas ofensas racistas contra Vinícius Júnior. Clube Árabe faz festa para apresentar a maior contratação da história, Cristiano Ronaldo. Se beber, não mergulhe. O alerta dos bombeiros contra afogamentos na praia ou na piscina. Na série especial, a pizza, que nasceu como tradição italiana, mas mudou no Brasil. O Jornal da Band está no ar. Vamos curtir lugares e histórias contadas por Saramago e outros grandes autores portugueses. Uma aventura literária pela Europa. Sábado, 8h30 da noite. Viagem a Portugal. Documento Band. Sabia que calma vende em caixinha? Sabia que sono vende em caixinha? Sabia que combate a ansiedade vende em caixinha? Sabia que Nevocalme é um medicamento com ativos de origem natural que te ajuda a combater ansiedade leve e insônia? Para você ficar com cara de quem viu passarinho verde. Nevocalme, tudo isso em uma só caixinha. Você bem 24 horas. Estou seguindo. Meus amigos, eu sou o missionário R.R. Soares, estou na Band de volta de 6 às 8 da manhã, 2 horas, só de bênção grande. Veja esse caso. Vai andando agora, não tenha medo, vai andando. Põe a pegada nas costas, põe a muleta. Agora, em nome do Senhor Jesus, vai andando normal.
Vai andando, isso mesmo. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Andando. E depois vai ser o seu, de segunda a sexta, aqui na Band, de 6 às 8 da manhã. Deus abençoe. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. Verão chegou. Verão é sinônimo de calor e diversão, não é mesmo? E no Nordeste, então, é diversão na certa. Por isso, a Band Nordeste vai levar você para uma viagem incrível pelos 9 estados da nossa região. E eu já estou com as malas prontas. Vem aí a segunda temporada do Band Verão Nordeste. A partir de janeiro, as suas tardes de sábado aqui na tela da Band estarão a cara do verão. Todo o Nordeste, a Band está. No ano da virada. Sinta-se abraçado por toda a nossa equipe. She's incredible. She's incredible. Um beijo pra você, essa família linda. Boa noite. O adeus ao Rei Pelé levou mais de 230 mil pessoas para a Vila Belmiro, em Santos. Isso é mais da metade da população da cidade de 430 mil habitantes. Depois de 24 horas de velório, mais emoção no cortejo que passou pela casa da mãe de Pelé antes de seguir para o cemitério. Durante todo o trajeto de mais de 4 horas, uma multidão nas ruas para o último adeus ao maior jogador de todos os tempos. A televisão tinha chegado ao Brasil há apenas 6 anos, quando Pelé estreou em 1956. Em 1970, quando ele encantou o mundo na primeira Copa transmitida ao vivo e em cores, a maior parte dos televisores no Brasil ainda era em preto e branco. A imagem de Pelé não foi construída com a ajuda da tecnologia, mas apesar dela. De boca em boca, quem via ele brilhar nos campos contava para quem não tinha visto o show que havia testemunhado. E assim nasceu o rei do futebol, a unanimidade mundial jamais questionada. Outros craques apareceram, muitos inspirados no seu jeito de jogar, todos querendo ser o que ele foi, mas Pelé é incontrastável. Hoje, 3 de janeiro de 2022, o Brasil e o mundo homenageiam Pelé com todas as honras que ele merece. A cobertura completa você vai ver nessa edição do Jornal da Band, que é também um agradecimento pelas alegrias que ele nos proporcionou. E no interior de São Paulo, os temporais causaram muitos estragos. Na cidade de Socorro, as ruas viraram rios. Teve gente que nem dormiu. Passou a noite tentando recuperar os estragos causados pela enchente. Essas imagens gravadas por moradores e comerciantes dão uma ideia da quantidade de chuva. Lojas e residências foram tomadas pela água. Nesse estacionamento, os carros ficaram boiando no pátio. E do lado de fora, a rua virou um rio. E esse é o cenário encontrado em praticamente toda a região central da cidade de Socorro. Muita gente trabalhando para tentar retirar toda a lama das vias e também de dentro das casas. É mesmo uma força-tarefa que o pessoal está fazendo aqui, se juntando para poder fazer com que a cidade volte ao normal o mais rápido possível. Na casa do seu Ricardo molhou quase tudo. Ele limpou durante a madrugada, depois da chuva que durou pouco tempo, mas chegou com tudo. Aí nós saímos para a rua, mas não deu tempo de fazer mais nada. Em 15 minutos a água já estava
1 metro de altura. Nesse bazar, mais da metade das mercadorias foi perdida. Só salvaram os produtos que estavam na parte de cima das prateleiras. O restante foi tudo pro lixo. Quando a gente viu que estava todo mundo na rua, aquele trabalho voluntário muito grande, e aqui 1 metro de água, não teria nem como a gente chegar até aqui, não teria. Então a gente esperou a chuva baixar, a água sair daqui, porque quando a gente abriu já estava a lama, que a gente já sabe que fica só a lama. Um lance violento que deixou um jogador de futebol americano em estado crítico no hospital. Reabre a discussão, então, sobre a segurança no esporte. A cena chocante gerou comoção imediata no esporte dos Estados Unidos. Damar Hamlin, defensor do Buffalo Bills, interrompeu um ataque dos Cincinnati Bengals numa partida da Liga de Futebol Americano. O jogador foi atendido rapidamente. Os médicos fizeram massagem cardíaca e utilizaram até um desfibrilador para reanimá-lo. Os outros atletas, atônitos, se unem numa corrente de oração, até Hamlin ser levado de ambulância ao hospital. Sem condições de prosseguir, o jogo da NFL foi interrompido. Torcedores fizeram vigília em frente ao hospital. Segundo o boletim médico, o atleta está sedado e seu estado de saúde é considerado crítico. Diferente de outros atletas que tiveram mal súbito em campo, médicos dizem que a forte pancada no peito teria provocado um colapso cardíaco e voltam a debater a segurança dos profissionais no esporte mais popular do país. Os atletas utilizam uma proteção semelhante a uma armadura para evitar lesões mais graves. Recentemente, o futebol americano adotou regras rígidas de segurança após a confirmação do risco à saúde provocado por choques, principalmente na cabeça. No nosso futebol, em 2021, o dinamarquês Eriksen sofreu uma parada cardíaca e foi salvo por socorristas numa partida da Eurocopa. Aqui no Brasil, mesmo com as últimas reduções de preço do querosene da aviação, as tarifas de passagens aéreas não caíram. Ano novo, viagens novas e a mesma reclamação nos aeroportos. A gente costumava viajar com muito mais frequência, nossa família, e agora a gente tem que planejar muito antes, porque se for comprar em cima da hora, não dá. Eu passei por um processo delicado agora que eu precisei viajar de última hora, porque eu vim fazer o sepultamento do meu pai, que eu vim de Alagoas, e eu paguei absurdamente caro. As passagens aéreas estão entre os itens que mais subiram em 2022. A alta foi superior a 24% no ano. Esta semana, o querosene da aviação ficou em média 11,5% mais barato para as distribuidoras. É a 5ª redução desde julho do ano passado. Nem assim, os preços das passagens baixaram. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que o valor não cobre a alta do combustível nos últimos anos, responsável por 40% dos custos das companhias. Desde 2019, o querosene usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato subiu quase 140%. Ao tomar posse, a nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, disse que reduzir os preços das passagens aéreas está entre as prioridades. Para o fortalecimento do turismo, é resolver com urgência o problema do valor exorbitante das passagens aéreas. A única coisa que poderia, de fato, impactar para baixo o preço das passagens seria uma grande reforma tributária, tendo em vista que os impostos representam 25% a 26% do preço das passagens. Bom, vamos falar agora dele, um item que é base da nossa alimentação, o feijão. Olha só o que aconteceu com ele, aumento de quase 20% nos últimos 12 meses. Minha família, chega de salada, vem comer a nossa feijoada, preço baixo e de qualidade, hein? Mas manter o preço da feijoada tá cada vez mais difícil. Isso porque a principal matéria-prima, o feijão, ficou cerca de 20% mais caro de janeiro do ano passado para cá. Para Jorge, que é dono de um restaurante em Salvador, isso significa gastar R$2.000 a mais por mês. Esse feijão aqui, seu que mulatinho. Em setembro, comprava de R$7 a R$8. Nós já temos o box vendendo de 13. Por isso, o preço da feijoada para 2 pessoas, que hoje Jorge vende a quase R$45, vai subir para R$50. Mesmo assim, a conta não fecha.
e ele tem que economizar em outros itens. Em vez de comprar o tomate no mercado em quilo, eu compro na Ceasa, que eu compro a caixa fechada. Aí sai mais em conta. Eu compro a cebola em caixa fechada, eu compro o bacon, a calabresa diretamente no distribuidor. Tem cliente que, para economizar, abre mão das marcas mais conhecidas. O quilo do feijão carioca, por exemplo, chega a quase R$ 10,50 nesse supermercado da capital baiana. O mesmo produto, só que de outra fabricante, sai por R$ 9,15. O feijão não pode faltar dentro de casa. Problemas climáticos impactaram na produção do feijão, principalmente o carioca, que é o mais consumido no país. A oferta diminuiu e os preços subiram. Nessa conta também está o encarecimento dos insumos agrícolas, como adubos, fertilizantes e defensivos, alguns deles derivados do petróleo. A boa notícia é que existem outras safras de feijão pela frente, né? O Brasil tem 3 safras. E essas safras, é claro, podem, em algum momento, ao longo de 2023, recuperar a oferta e brecar esse aumento de preços, né? Mas, por enquanto, ele vai se manter mais caro. E aí faz como em casa? Coloca mais água no feijão. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão. Para muita gente, beira do mar ou da piscina combina com caipirinha, cervejinha. Mas para evitar afogamento, a dica é, se beber, não entre na água. Praia e férias, combinação perfeita. Mas antes de cair no mar, é importante tomar alguns cuidados. Se você não tem experiência de natação, não se arrisque, não entre na água ou permaneça sempre no raso. Somente entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resgataram 19 pessoas de afogamentos na Praia do Futuro, em Fortaleza, e na Lagoa do Cauípe, em Caucaia, na região metropolitana. A maior parte dos resgates ocorreu na capital e entre as vítimas resgatadas estão 6 turistas. Uma das principais causas de afogamentos na praia, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, é a mistura de álcool com o banho de mar. Meu marido. Ele bebeu e se afogou, mas estava sozinho e a polícia encontrou ele. Agora, para evitar afogamentos e outros acidentes, Maiara toma todos os cuidados antes de entrar na água. A gente olha sempre essas placas, se tiver uma placa vermelha de perigo, a gente tem que olhar para saber qual é o perigo. Procurar se divertir sempre próximo a um posto de guarda-vida, pois nele haverá um profissional habilitado a indicar o local mais seguro para tomar banho e realizar um possível salvamento aquático. A cidade de Santos viveu o dia mais importante da sua história. E o Brasil parou para ver o adeus ao maior atleta de futebol de todos os tempos. O corpo do Rei Pelé circulou por Santos num cortejo de mais de 4 horas, da Vila Belmiro até o cemitério. Foi a emoção à flor da pele. A vigília atravessou a madrugada. A torcida jovem do Santos cantou e agitou bandeiras em agradecimento pela herança de uma camisa. Nas 24 horas do velório, mais de 230 mil pessoas passaram por ali. Mais da metade da população de Santos, que tem cerca de 430 mil moradores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Santos por volta das 9 horas da manhã, acompanhado da primeira-dama, Janja. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra no gramado da Vila Belmiro e segue para a tenda central, onde está o corpo de Pelé e também familiares do rei do futebol, para prestar sua última homenagem. Lula participou da cerimônia religiosa e saiu 20 minutos depois. Um vídeo do presidente foi divulgado pelo canal oficial do Santos. E a coisa mais fantástica é que o Pelé nunca ficou mascarado. O Pelé nunca ficou, sabe, de nariz empinado. O Pelé sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual para igual com todo mundo. Aqui na cidade de Santos, nas escolas, a meninada pudesse assistir muita coisa sobre o Pelé, porque além de futebol, ele vai ensinar um pouco de caráter, vai ensinar um pouco de humildade e dignidade. Por volta das 10 da manhã, os portões foram fechados para o público e o caixão foi levado para um caminhão do Corpo de Bombeiros. A vila se despedia do maior ídolo do futebol mundial. O cortejo percorreu cerca de 13 quilômetros em pouco mais de 4 horas. Moradores de Santos tomaram as ruas da cidade. A
minha família toda é santista, então essa herança, o amor pelo futebol e as histórias do Pelé acompanham a família assim desde bem novinha. Virei santista por conta do Pelé. Em 1972 eu vim de Minas Gerais, vim morar no ABC e aí me tornei santista. Não tinha ainda time, com 9 anos de idade. O momento mais emocionante do cortejo foi a passagem pela casa de Dona Celeste, a mãe de Pelé, que tem 100 anos. Um pedido do próprio jogador. A irmã, Maria Lúcia, muito emocionada, acenou da sacada. Em coro, uma oração pelo rei. É nosso vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aplausos. Todo o trajeto foi acompanhado de perto por fãs e torcedores e agora não seria diferente. O corpo de Pelé se aproxima do Memorial Necrópole Ecumênica, onde será enterrado. É o último adeus do povo ao rei do futebol. A cerimônia será reservada à família. O próprio rei escolheu onde seria enterrado. O cemitério vertical fica a 500 metros da Vila Belmiro, onde chegou menino aos 15 anos e foi revelado para o mundo. Eu achei interessante que todos relembraram algo bom do meu avô, que são muitas coisas. E eu acho que isso que fica, né? O legado do meu avô é o ser humano e o jogador. Eu queria, em nome da minha família, agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. Agora ele vai descansar. Súditos cheios de gratidão lamentaram a despedida. Muitos permaneceram na rua, mesmo depois da cerimônia, impactados pela partida de um rei. E ninguém que está aqui presente vai esquecer, isso é algo que a gente vai falar do tamanho do Pelé, porque ele foi um cara que parou uma guerra enquanto era vivo e o cara parou o mundo de novo agora depois da sua morte, né? Então acho que impactou todos nós, não só os torcedores do time, né? Daqui a pouco, Clube Árabe faz festa para apresentar a maior contratação da história, Cristiano Ronaldo. E no Faustão na Band tem animação, acrobacia e muita música. É já já. Um café da manhã reforçado pode mudar o seu dia. Veja na reportagem do Márcio Campos a importância da primeira refeição do dia. Todo mundo sabe. O café da manhã, para mim, é a principal refeição. E a gente precisa forrar o estômago para estar o dia todo disposto. O problema é que muitos adolescentes pulam esta refeição antes de ir para a aula e acabam passando mais de 12 horas sem se alimentar. E meus pais reclamam, não pode, tem que comer alguma coisa, tem que se alimentar. Aí a gente não tem essa vontade de comer de manhã. Quem tem esse comportamento tem menor desempenho escolar, ainda pode passar o dia irritado e cansado. Além disso, jovens que não tomam café da manhã têm maior risco de obesidade e sobrepeso. Você diminui a circulação de nutrientes adequados, principalmente para o cérebro. E o pior, você queima alguns elementos e a pessoa tem aquela sensação de depressão, de fadiga. Tudo isso é falta do café da manhã. Por correria ou falta de apetite, muitos começam o dia em jejum. Mas tem os que realmente não possuem condições de ter um café da manhã ideal. Um café com leite, um pão com manteiga, já dá para começar o dia muito bem. O café da manhã nesta padaria representa 30% do faturamento do dia. O pessoal capricha tomar aquele café bem reforçado.